A única certeza que eu tenho é que essa ditadura, esse terrorismo, essa perseguição criada no Brasil pelo Alexandre de Moraes e mais alguns amigos no STF vai acabar. E nós estamos muito mais próximos do fim do que vocês imaginam. Depois que o Alexandre de Moraes tomou atitudes absurdas de começar a banir redes sociais dos Estados Unidos, mandar censurar cidadãos americanos ou brasileiros naturalizados americanos que estão em território americano, postando no território americano, numa rede social americana, quando ele toma decisões absurdas de deletar perfis no mundo inteiro, aí a coisa tomou uma outra proporção e ele cutucou a onça com vara curta. Veio as consequências. Vai vir muita bomba por aí. A única certeza que eu tenho é que essa ditadura, esse terrorismo, essa perseguição criada no Brasil pelo Alexandre de Moraes e mais alguns amigos no STF vai acabar. E nós estamos muito mais próximos do fim do que vocês imaginam. Se tornou rotineiro no dia a dia da direita brasileira, nos principais nomes da direita, sermos abordados por oficiais de justiça com intimação, citação por algum inquérito que o Alexandre de Moraes abriu de ofício. Se tornou rotineiro sermos acordados às 6 horas da manhã com aquela Polícia Federal Gestapo do Moraes invadindo as nossas casas para pegar os nossos celulares e computadores. Se tornou rotineiro ao ponto de virar até piada nos grupos da direita. E aí, essa semana, quem que vocês acham que vai ser visitado? Ó, galera, parece que essa semana vai ter cafezinho da manhã com a PF. Virou piada. Pois bem, como as coisas mudam, né? Depois que o Alexandre de Moraes tomou atitudes absurdas de começar a banir redes sociais dos Estados Unidos, mandar censurar cidadãos americanos ou brasileiros naturalizados americanos que estão em território americano, postando no território americano, numa rede social americana, quando ele toma decisões absurdas de deletar perfis no mundo inteiro, aí a coisa tomou uma outra proporção e ele cutucou a onça com vara curta. Veio as consequências. Como vocês sabem, tudo nos leva a crer que virão sanções pesadíssimas contra Alexandre de Moraes e qualquer um que trabalhe para defendê-lo, ou até mesmo todo o triângulo, a hierarquia, né, que fica abaixo dele executando essas ordens absurdas. Vai vir muita bomba por aí, isso e todo mundo já sabe. Só que agora é a primeira vez que eu fico sabendo que o Alexandre de Moraes foi dado um prazo para ele se defender e ele foi citado, que é essa matéria que eu quero trazer aqui, ó. Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes após pedido de Trump Media e a Rumble. Empresas acusam o ministro do STF Alexandre de Moraes de censura a conteúdos publicados no Brasil e buscam responsabilizá-lo pessoalmente na Justiça dos Estados Unidos. Procurado, Moraes não quis se defender. Vamos lá. Não, primeiro que está errado essa matéria. Não é por causa de censuras a conteúdos publicados no Brasil, não. É censura a conteúdo publicado nos Estados Unidos por um brasileiro que está nos Estados Unidos em uma empresa que nem sequer tem representação no Brasil. Ela está apenas nos Estados Unidos. Esse é o caso da Rumble. Foi aí que o Alexandre de Moraes desrespeitou a soberania americana, a justiça americana, e achou que poderia mandar ordens diretamente para uma empresa americana para bloquear e censurar pessoas que nem no Brasil estavam. Censurar ela no mundo inteiro. Resultado é que agora ele responde a um processo lá e a situação está começando a ficar muito ruim. Vamos dar só o início para você entender. O Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, expediu nesta terça-feira, 17, uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após um pedido das empresas Trump Media e Technology Group ligada ao ex-presidente Donald Trump e da plataforma de vídeos Rumble. As companhias que movem uma ação contra o magistrado o acusam de censurar conteúdos publicados dessas redes sociais no Brasil. Peraí, gente, não é, tá errado isso aqui, tá? O Alan dos Santos Mendes publicava lá dos Estados Unidos. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, foi frustrada. Procurada por meios do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar. Moraes terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou apresentar uma petição para contestar o processo, conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro desse período, a justiça americana poderá declarar uma em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. Bom, as empresas pedem indenização, né, tá aqui embaixo, ó,
Indenização por supostos prejuízos à reputação e perda de receita e oportunidade de negócio. O pedido foi protocolado, mesmo da fora no caso tramita. Tá. Se ele não representar uma defesa, se ele não apresentar uma defesa, então ele será condenado. Condenação à revelia é quando a pessoa que está sendo acusada nem comparece para se defender. Então, os acusadores terão mérito total. E aí o Alexandre de Moraes será condenado. Mas nesse caso, calma, não é nada sério. É condenação de multa pecuniária, é dinheiro. Ele pode ser condenado a $100 mil, $200 mil, porque são empresas grandes, né? Então, uma condenação aí, você pode ter certeza que vai ser uma condenação considerável e de abuso de autoridade. Sem falar que eles acrescentaram nesse processo o inquérito que ele abriu contra o Eduardo Bolsonaro, para mostrar que esse cara só pratica abuso de autoridade. Alexandre de Moraes não tem nenhuma influência na justiça americana. Isso aí não, acho que é entendido sem precisar ser dito. Então nós estamos falando de uma condenação que pode ser 200, 300 mil dólares, 400 mil dólares. E aí é que a situação fica complicada. Não só ficará a impossibilidade de entrar nos Estados Unidos, mas ficará condenado nos Estados Unidos a uma multa absurda, porque se você vai converter dólares em reais, a gente pode estar falando de mais de 1 milhão, 2 milhões de reais de condenação, que é uma coisa complicada. Que se ele não pagar, meu amigo, aí, bom, sinceramente eu não tenho nenhum conhecimento jurídico para entender o que pode acontecer, mas a justiça americana é uma justiça que você não deve brincar. Ela não é igual ao STF, que faz conchavos embaixo da mesa, acordos com advogados e escritórios de advocacia de esposa, não. A situação lá é real, é uma justiça séria e 21 dias. A gente viveu durante tantos anos, né? O STF dá 48 horas para não sei quem se explicar. O STF dá 24 horas para o Bolsonaro explicar. Alexandre de Moraes agora, e eles estão sendo bonzinhos, né? 21 dias, é bastante tempo. E eu gostaria muito de ver a defesa do Alexandre. Como que se vai defender ter exacerbado sua prerrogativa em querer censurar uma pessoa que nem no seu país está, querer punir uma empresa que nem no seu país está? Qual que seria, assim, com certeza é melhor nem tentar se defender. Qualquer tentativa de se defender vai só cavar o buraco ainda mais. Imagine que você está prestes a ser preso, tá? Você está num processo de julgamento, nos momentos finais para ser condenado, por ter roubado um carro. Só que tem um problema nesse julgamento. O carro que foi roubado, ninguém sabe onde está. O dono do carro, ninguém sabe quem é. A única coisa que esse julgamento tem contra você é uma testemunha, uma delação. E essa pessoa disse que viu você num lugar onde estava o carro e de repente o carro não estava lá. A própria testemunha fala que não houve roubo. Ela simplesmente viu que você estava lá no momento e no outro carro não estava. Um carro que ninguém encontrou e que o dono não pediu de volta. Pronto. No Brasil de hoje já é o bastante para você ser condenado se você ser de direita. Só que agora, uma coisa que piora tudo ainda mais. A delação, a testemunha, acaba admitindo que mentiu. Áudios desta pessoa vazam para a imprensa e o mundo inteiro escuta, ela falando que mentiu, que era obrigada a falar exatamente o que o juiz queria, senão ela também seria presa. Bom, o julgamento teria que ser anulado. Não só a delação dessa pessoa deveria ser anulada, mas esse julgamento que nem deveria existir, afinal de contas, não tinha carro, não tinha dono, não tinha minuta. Mesmo assim, esse julgamento deveria ser anulado, certo? Mas olha só o que aconteceu. Moraes nega a anulação da delação de Mauro Cid. Primeiro, que nem o Bolsonaro, nem o advogado dele deveriam se dar ao trabalho de pedir, mas eles pediram, olha, pedido foi feito pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, que afirmou que o delator mentiu em diversas ocasiões. Esse pedido nem deveria ser necessário. O próprio juiz, se não fosse perseguição, deveria imediatamente anular a delação e o julgamento. Mas não foi o que o Moraes fez. O Moraes negou a anulação da delação, mesmo com agora já são 3 áudios de momentos diferentes onde o Mauro Cid fala. Não teve golpe, ele era obrigado a falar o que o Moraes mandava falar, que o Moraes é igual ao Gaddafi, que a Polícia Federal já tinha a narrativa pronta, já tinha a condenação pronta, não importa quais provas fossem apresentadas, todo mundo ia ser preso. Mesmo com tudo isso, mesmo o Felipe Martins provando que não tinha ido para os Estados Unidos, não estava na sala no momento da reunião, mesmo que essa minuta do golpe ninguém... Gente, presta atenção. A minuta do golpe,
Ninguém viu. Não foi apresentado, não está nos autos. Eles querem condenar o maior líder político do Brasil por um documento que ninguém viu. É surreal isso, irmão. Mas vamos lá, mesmo assim. Aí vem a passadora de pano oficial da ditadura do judiciário do Lula falar isso aqui, ó. Que o atual momento processual é absolutamente inadequado. O que isso nos indica? Como a gente deve entender isso? A validade da delação, a qualidade da colaboração do Mauro Cid, ela será avaliada também pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no fim do julgamento. Preste atenção. Já está comprovado que a delação dele não vale nada, mentiu. Foram 9 delações, 5 versões diferentes, com ameaça do pai, da esposa e da filha. E mesmo assim, eles estão dizendo, não, primeiro nós vamos condenar numa delação que não presta e depois a gente analisa se a delação é boa ou não. Tá? A qualidade desta colaboração, o ministro Luiz Fux, por exemplo, já questionou publicamente a qualidade da delação. O único até agora que teve o bom senso de fazer isso, né? O fato do Mauro Cid, aparentemente, ter sido... A Folha de São Paulo hoje publicou que ele mandou foto para um advogado de um dos réus. O advogado encaminhou o áudio dele falando com o Cid, por meio desse perfil, aparentemente, aí do Instagram. Lembrando, a defesa do Mauro Cid apresentou um documento no STF falando que ele nunca usou rede social, que é tudo mentira, que são terríveis fake news contra ele, mas depois tem um áudio dele. Mandou para o Alexandre de Moraes, para o ministro, esse aqui é o seu delator, isso é deslealdade processual. Mas a qualidade desta delação será avaliada ao fim do processo. Mentiu várias vezes, mas vão ignorar que mentiu e vai deixar o processo continuar. Não é agora. Então eu chamo a atenção, porque não é que o ministro diz que a delação do Cid está tranquilo, está favorável. Como é que é a mãozinha aí, Daniela? Essa aqui eu gostei. A mãozinha, tá tranquilo, tá favorável. Parecendo o Lula lá no G7. Diz que a delação do... Não. Eu não tinha visto isso, não. Peraí. Vou aumentar aqui. Olha só, a mãozinha. Não, isso aqui é o jornalismo profissional mesmo. Porque não é que o ministro diz que a delação do Cid está tranquilo, está favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Não. Meu Deus do céu, eles querem levar isso adiante, gente. A justiça no Brasil acabou mesmo. Eles querem levar adiante esse julgamento sem pé nem cabeça. Ridículo, que não se sustenta. Nada nesse julgamento se sustenta. Nem no início da coleta. Prenderam o Mauro Cid, gente, por o cartão de vacina, só para colocar ele sob tortura para que ele fizesse uma delação fabricada minuciosamente pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Gente, eles estão fingindo que é tudo normal. A minha cabeça não aguenta isso mais. Eles estão fingindo e apresentando como se fosse tudo normal. Quem que aguenta uma coisa dessa? Uma coisa eu tenho que admitir. Ao final do ano que vem, 2026, a gente vai sentir falta do Lula. Obviamente não como presidente, mas pelos momentos de entretenimento que ele proporciona. Essas vergonhas, essas gafes que ele faz pelo mundo afora, fala a verdade, a gente morre de rir. Envergonha o Brasil, mas a gente já está num nível tão deplorável de vergonha que não tem como afundar mais. Lula vai ao G7. G7 é o grupo dos 7 maiores PIBs do mundo, né? Os países com os maiores PIBs, os 7. Lula não faz parte, o Brasil não faz parte desse grupo. O Brasil faria parte do G20. Mas Lula decide ir mesmo assim. Mesmo não fazendo parte do grupo. Por quê? Ele tem que se afastar aqui do Brasil, a situação que está terrível, IOF, INSS. Então a melhor coisa que ele pode fazer é viajar. E é o que ele tem feito mais do que qualquer outro presidente na história do Brasil, gastando o nosso dinheiro. Curioso. Eu acho que dessa vez a Janja não foi, eles devem ter brigado. Mas lá vai o Lula participar do G7. E qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele chega lá para participar do G7, do grupo, lá no Canadá? Ele faz isso aqui, ó. Não há necessidade de existir o G7, diz Lula ao chegar à cúpula do Canadá. Então ele vai para um evento que ele não faz parte, gastando o nosso dinheiro, para chegar lá e dizer que esse evento nem sequer deveria existir. Vai entender essa lógica. Eu sei o que ele foi fazer lá. Em grande parte ele foi lá para defender o Irã. Como vocês sabem, Lula é o único presidente de um país democrático que defende o Irã e que acha que o Irã deveria ter armas nucleares para destruir o povo judeu e destruir Israel.
O único que faz uma besteira dessa. Mas para um cara que recebe narcotraficante condenado como Maduro, isso não é nada, gente. Sem falar, todos os grupos terroristas amam o Lula. Mas ele vai lá. Aí vem a primeira gafe. Aqui, ele indo participar da foto oficial. O cara é tão passado, vou usar a melhor palavra, que ele atrapalha até o momento da foto inicial. Todo mundo concentrado para a foto, olhando para frente. Aí vai o Lula. Aí o povo tem que gritar: Lula, Lula, presta atenção aí, ô retardado. O Macron tendo que chamar a atenção do cara, porque ele foi bater. Aí vai o outro, esse aqui é do Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, o presidente do Canadá, né? Aí o Zelensky olhando pra ele com o cara, meu Deus do céu, é um coitado mesmo. Aí ele faz isso aqui. Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar o que é isso aqui? Será que ele tá mandando um recado pro PCC, pro Comando Vermelho? Não, sinceramente, o que é isso aqui, gente? A foto do G7, que ele nem deveria estar participando da foto, mas tá lá por educação. Ele vai e faz esse símbolo, que ninguém entendeu. Tá? Acho que é um recado pro PCC, pros eleitores dele. Fica essa parte aí sem entender. Mas vamos lá. Tirou a foto. Aqui, ele perdido. O Zelensky estava ainda esperando a fila andar. Olha o que ele faz. Ele dá uma encoxada no Zelensky que também ninguém entendeu. Falou, mas o que é isso aqui, Lula? Pra que você deu essa encoxada no Zelensky do nada? Pra ver se o Zelensky andava, né? Agora... Vamos lá. Só pra terminar, porque isso aqui é engraçado demais. Aí vamos fazer a reunião. Obviamente, Lula se preparando para defender terroristas, não deu certo. A cúpula do G7 saiu de lá com a resolução de que tem que ser, que o Irã não pode ter arma nuclear e que o Israel precisa ser apoiado nesse momento, tá? Aí vai o Lula e atrapalha a reunião. Olha a vergonha. Olha isso aqui, gente. Isso é o presidente do Brasil. 1 minute for the translation, though. Does that work? Can I go? Yeah. Okay. The president has song, please. Manda falar qualquer coisa para ver se eu sou velho. Is it? Não está saindo aqui. Porque eu não preciso falar ainda. Lembrando que na reunião com o Putin, ele fez a mesma merda. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. O Macron. Okay. All right. If we switch. Apologies, Mr. President. Okay, very good. Um cara que não devia estar aí, mas foi. Falou que a reunião não deveria existir, mas existe. Queria defender Irã, terroristas, não deu certo, gastando o nosso dinheiro, fazendo o Brasil passar vergonha. É isso que restou da presidência do Brasil. Graças a Deus, falta menos de 1 ano e meio para esse infeliz entrar na lata de lixo. E seremos eternamente gratos, Lula. Você ajudou a acabar com o PT, com a esquerda e com a história que você conseguiu construir na época que não tinha internet. Na época que as pessoas eram enganadas. Não hoje, como as pessoas têm acesso a outras fontes de informação. É o fim do Lula e esse momento lá no Canadá é uma cereja no bolo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.